Queria convidá-los a abrir suas Bíblias em Tiago, versículo 2 do capítulo 1. Diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Oremos. Pai querido, fale ao nosso coração através da Tua palavra, que o Senhor nos encontre em nossa hesitação, em nossa vacilação diária, em nossa maneira de viver dividida, nosso jeito dividido de conceber as vicissitudes da vida, hora de um lado, hora do outro, insatisfeitos com tudo e com todos. Que a Tua palavra nos encontre mais uma vez e possamos ser edificados por ela. É assim que nós te pedimos, carecidos do Teu Espírito, para entendermos as maravilhas da Tua lei. Pedimos isso no nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Quinze anos antes de escrever essa epístola, Jesus tinha realizado a sua obra na cruz. 15 anos depois de Tiago ter escrito essa epístola, Tiago foi arremessado de cima do templo, uma altura de aproximadamente 30 metros, por aqueles que perseguiam, não entendiam a relevância da sua mensagem no contexto que vivia, conspiraram contra ele e lá de cima lançaram ele. Quando ele cai ao chão, estatelado, quem conta essa história é Egésipo, e a gente encontra esse relato dele em Eusébio de Cesareia, no livro chamado História Eclesiástica, História da Igreja. E Egésipo conta que quando ele estatelou ao chão, ele fez um movimento que era um movimento costumeiro dele. Todas as vezes, todos os dias, Tiago, irmão de Jesus, ia para o templo, e no templo ele iria sempre com vistas a orar. Orar por sua igreja, orar pelas pessoas à sua volta, orar pelas questões do dia a dia, orar sem cessar. Ele orava tanto que ele foi apelidado de Tiago, o joelho de camelo. Seus joelhos eram tão grossos, e tanto que ele ajoelhava que parecia o de um camelo. E quando ele caiu ao chão, Egésipo disse que ele fez aquele gesto que ele fazia todas as vezes no templo. Estatelado ao chão, ele se move, para surpresa de todos, ele ainda não havia morrido. E ele faz o movimento que ele fazia todos os dias: dobra os seus joelhos e ora a oração que o seu irmão fez quando estava na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E aqueles que tinham arremessado ele de cima do templo agora estavam com pedras em suas mãos e arremessavam essas pedras que cortavam a sua carne, até que de um momento de grande, intensa dor, alguém vai acabar de uma vez por todas com o seu suplício. É um lavadeiro que vai chegar com um daqueles bastões de bater roupa e vai bater várias vezes em sua cabeça até ele deixar de viver. E assim morreu Tiago, o irmão de Jesus. 15 anos antes de tudo isso acontecer, cerca de 15 anos, ele escreve essa epístola para uma igreja espalhada, uma igreja sofrida, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista de todas as relações de sofrimento que qualquer comunidade da fé vivencia em qualquer tempo, em qualquer época. E quando a comunidade de Deus vive momentos de tensão, de sofrimento, de tribulação, de provação, a comunidade de Deus, a igreja de Cristo Jesus, o povo de Deus, corre o risco de ter sua alma dividida. Eu imagino que alguns de vocês já devam ter lido Tiago, e as traduções mais antigas costumavam chamar de ânimo dobre,
Lembram disso? O ânimo dobre, a alma dobrada, dividida, cindida, que é como as águas do mar. O vento vai arrastando para um lado e para o outro. Ela não tem uma direção. Ela não consegue perceber que ela precisa apenas uma coisa. Uma única coisa. Então ela fica sempre dividida entre duas coisas. É como aquela personagem deliciosa de Ítalo Calvino, de um texto muito bonito, de uma trilogia que ele escreveu, muito interessantíssima, fantástica, obviamente, não é? Engraçadíssima, que é a história do Visconde partido ao meio. É a história de um homem que foi alvejado por uma bala de canhão e a bala separou ele. E aí você tem justamente a divisão desse Visconde entre a parte de um lado que era boa e do outro a parte que era má. E aí é aquela tensão, porque ele está dividido e ele não consegue se desenvolver e alcançar sabedoria enquanto ele não se integra novamente. Então toda a história vai se dá nessa situação de um homem dividido e como ele faz para se costurar de novo, como ele faz para recuperar a unidade, como ele faz para precisar de uma única coisa na vida e não mais duas. Já parou para imaginar que todas as vezes que a gente passa por provações, a gente tem a tentação de ser dividido ao meio? E quando a gente fica dividido ao meio, em geral, a primeira sensação que a gente tem é de insatisfação. Ninguém gosta de ficar indeciso. Como a indecisão nos torna angustiados, como a indecisão, com o passar do tempo, vai tomando nossa alma e vai nos tornando cada vez mais amargos. Toda pessoa dividida, que não consegue tomar uma grande e importante decisão na vida, em uma única coisa só, e fica oscilando entre dois senhores, entre dois caminhos, sempre entre duas realidades, é sucumbido diante do amargor da insatisfação. Quero me dirigir a você nessa noite, amargurado pelas tensões da divisão. Você, alma dividida, é para você que eu gostaria de entregar a palavra de Deus nessa noite. Mas não é só para alguém dividido, alguém muito crente, que ama Jesus, que crê em Jesus, que ora, mas está com a alma dividida. E com a alma dividida não tem contentamento, falta alegria, consegue fazer todas as coisas que precisam ser feitas, cumpre todas as obrigações diárias, cumpre tudo que precisa ser cumprido, realiza todas as obrigações que precisam ser realizadas, mas se sente infeliz. Quero me dirigir a você, crente, que ama Jesus, salvo, redimido pelo sangue de Jesus, vai para o céu, mas está dividido, está infeliz, está insatisfeito, descontente, não sabe para onde ir. É como a onda do mar, agitado pelo vento de um lado para o outro. Imagine você que todas as vezes que eu estudo a história de Tiago, eu fico impressionado. Você não fica pensando, poxa vida, o que faz alguém diante de um sofrimento tão terrível, diante de uma maldade tão horrorosa, tão sem tamanho, o que faz esse alguém dobrar os joelhos e orar? Você não acha isso extremamente assustador? Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem um personagem nas Escrituras que nos lembra muito bem a posição de Tiago. Vocês lembram quem é? Jó. Aliás, o último capítulo de Tiago revela a única passagem do Novo Testamento em que o nome de Jó é literalmente mencionado e citado como uma exortação de Tiago à igreja a ter a mesma, alguém leu aqui Tiago, paciência de Jó, perseverança de Jó, que depois de um dia terrível, perdendo tudo, tantas provações, de como alguém pode viver tudo aquilo, e você olha de repente ele rasgando suas vestes
adorando a Deus e não atribuindo a Deus falta alguma. Sempre que eu vejo histórias desta natureza, eu fico me perguntando o que faz uma pessoa num dia de provação, de insatisfação, onde ele poderia estar dividido, onde poderia ter todas as razões para questionar, para colocar as incertezas, os desgostos, tudo para fora. Não, esse alguém ora. É assustador pensar que é possível num dia mau a gente não ter a nossa alma dividida. Mas talvez Tiago, quando escreveu essa epístola, estivesse defrontando ali com crentes que não estavam, digamos assim, preparados para as provações. Talvez Tiago estivesse aqui se dirigindo a crentes que têm dificuldade de reagir às provações de uma maneira em que não se dividam. O Ronaldo Lidório diz uma coisa muito interessante. Ele diz que todas as vezes que a gente age com base em planejamentos. A gente planeja alguma coisa e faz. Todas as vezes que a gente tem planos e a gente age com base nesses planos, ok, está tudo lindo e maravilhoso. Qual é a grande dificuldade? Quando aqueles planos que fazemos não dão certo. E aí o que acontece? A reação revela quem nós somos. Suas ações revelarão que você é bastante organizado, que você é previdente ou não. Mas as suas reações, elas sempre vão dizer quem você é. Não é quando nós estamos esperando as coisas e agimos de acordo com aquilo que nós estamos esperando que nós revelamos quem nós somos. Nós revelamos de fato quem nós somos quando somos pegos de surpresa. E é sobre isso que Tiago quer falar com esta igreja, porque o texto abre exatamente com o mesmo verbo que Lucas usou para se referir àquele samaritano que inesperadamente caiu nas mãos de malfeitores. Observe mais uma vez o texto que abre a exortação de Tiago. Diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Deixa eu colocar uma coisa para você pensar aqui. Todas as vezes que Tiago vai fazer exortações, pelo menos 12 exortações ele vai fazer. Essas exortações, elas vêm acompanhadas, 12 sessões de exortação, não apenas 12 exortações, mas 12 sessões de exortações tematizadas. Ele vai usar essa expressão carinhosa, meus irmãos. E é muito significativo que ele use essa expressão, meus irmãos, aqui, porque quando você vê a saudação, ele poderia simplesmente apresentar-se como o irmão de Jesus. Mas ele resolve se apresentar como servo de Jesus, mas se dirigir à igreja como os seus irmãos. Ele diz, meus irmãos, da maneira mais carinhosa, da maneira possessiva, tal como Jesus, da maneira possessiva, se dirige ao Pai quando está na cruz, dizendo, meu Deus, por que me abandonaste? Não é simplesmente Deus, por que me abandonaste? Mas meu Deus, esse meu Deus faz toda a diferença. Não é simplesmente por que me abandonaste, mas meu Deus. A mesma coisa essa epístola. Aqui Tiago não está lidando com um você, que é uma mera, digamos, segunda pessoa, não é? Do plural que depois ele vai conjugar ali no texto grego. Não. Meus irmãos. Meus irmãos, portanto, é a igreja. Quando você olha o texto no grego, tem uma coisa que a gente não consegue colocar isso no português da maneira mais adequada. No texto, quando a gente abre o texto grego, essa frase que abre, ela está literalmente assim: tenham por motivo de grande alegria, meus irmãos, o ter de passar por várias diversas provações. Onde ficou, meus irmãos? Bem no meio. Ele colocou a igreja no meio da frase. Ela está entre a alegria
e as provações. Ele está se dirigindo a uma igreja dividida, uma igreja perdida no meio, uma igreja que não consegue optar, não consegue seguir um caminho, e por isso ela fica parada, paralisada, estacionada. Ela está sofrendo, ela está passando por provações, e em vez de ela tomar uma única atitude, fazer uma única coisa, a única coisa que importa, ela está parada entre duas coisas. E Tiago começa justamente colocando duas coisas para a igreja pensar. A primeira delas: tenham por motivo de grande alegria. Veja, no primeiro momento a gente olha para esse texto e diz assim: poxa, quem em sã consciência vai dizer para uma pessoa que está moribunda, sofrendo, sorria? O cara está sofrendo, provação terrível, dia mais terrível da sua vida. Pensa um Jó desses. E aí você diz assim: tem de tudo isso motivo de grande alegria. Seu casamento é uma porcaria, tem de motivo de grande alegria. Sorria. Seu filho foi para as drogas, sorria. Você perdeu o emprego, sorria. O seu chefe está te perseguindo, sorria. Estão puxando o seu tapete, acabando com você de todas as formas, estão caluniando você na sua empresa, sorria. Será que é isso que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo que você, não importa as circunstâncias, não importa as provações, você tem que estar alegre. Observe o que o texto diz: tenham por motivo de grande alegria. Quando a gente lê Filipenses, Paulo diz aos filipenses o imperativo: alegrai-vos. Mas aqui Tiago não está fazendo a mesma coisa que Paulo fez em Filipenses. Aqui Tiago não está dando uma ordem para que eles se alegrem no dia da provação. Tiago está dizendo, em primeiro lugar: tende por motivo, considere, pondere. Ele não está dizendo para você, na hora das provações, seja feliz, seja alegre, sorria e cante. Ele está dizendo: considere, pense. Em primeiro lugar, pondere. Pondere o quê? Observe o que Tiago vai dizer: considere, tome por motivo de grande alegria. Essa expressão, passacaram, ela tem um sentido de plenitude, plenitude de alegria. Ela está falando de uma alegria que é íntegra, uma alegria que é inteira, uma alegria que não é pela metade. Você sabia que Tiago, muito provavelmente quando escreveu a epístola, estava de um lado lendo Jó e do outro o Sermão da Montanha? Pois é, ele usa as mesmas expressões, com as diferenças que são significativas, é claro, mas que ecoam a mensagem de Jesus em Mateus capítulo 5, quando Jesus diz: alegrem-se, bem-aventurados, sejam felizes quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome. Uma série de listas em que eles estão chorando, eles estão sendo injustiçados, eles são pobres de espírito, teriam todos os motivos para ficarem tristes. Mas Jesus está dizendo: vocês são alegres. Ora, Tiago, quando chama a atenção de sua igreja para que ela considere, ele não está dizendo o seguinte: seja feliz. Ele está dizendo mais do que isso: considere como plenitude de alegria o enfrentar provações. Veja, ele não está dizendo que você deve, no meio das provações, experimentar uma outra coisa que se chama alegria. Ele não está dizendo para você que você tem de escolher entre a provação e a alegria. Tiago está desafiando você a encontrar na provação a alegria. A provação é a plenitude da tua alegria. Você entendeu a diferença? Eu vou repetir de novo.
considere, pondere as provações como motivo de alegria. Não de simples alegria, mas de toda alegria. A coisa fica um pouquinho pior. Posso piorar um pouquinho? Porque você leu o texto agora, e eu tenho certeza que você prestou atenção apenas na variedade das provações, no sentido de serem múltiplas, né? Porque está no plural, não é isso? Considerem como plenitude de alegria enfrentar as provações. Mas ele não disse isso. Ele disse enfrentar várias provações. Essa expressão aí, não é? Várias provações, não significa que são muitas provações meramente. São provações de todos os tipos, provações de diversos contextos, provações de diversos tamanhos, provações de diversas épocas. Ou seja, Tiago não está dizendo simplesmente: você teve um dia mau, considere motivo de alegria esse dia mau que você passou. Não, ele está dizendo: pega o combo todo, pega todas as provações, de todos os tipos, de todas as maneiras, tudo aquilo que você tem vivido e que tem tornado o seu dia, a sua vida infeliz, insatisfeita. Faça disso plenitude de alegria. Naturalmente você vai se perguntar: como? Como? O versículo 3 revela. Tiago diz: porque vocês sabem. Aquela igreja já sabia a lição, já conhecia o ensino. Vocês sabem que a provação da fé que vocês têm produz perseverança, e a perseverança, tendo ação completa, torna vocês maduros e íntegros. O que a Bíblia diz que Jó era mesmo? Um homem íntegro, que se desvia do mal. Vocês lembram como que é a história de Jó, como começa? Os capítulos 1 e 2. Você já parou para pensar que Jó daria o dedo para estar no seu lugar? O braço dele, leva meu braço, Jó diria, só para você dar os 2 primeiros capítulos de Jó. Não precisa ler o resto não. Ele só queria os 2 capítulos. Os 2 capítulos é a resposta das orações dele. Você sabe. Ele daria o dedo dele para saber o que você sabe. O primeiro e o segundo capítulo. O que acontece no primeiro e segundo capítulo? Deus está ali reunido com os anjos, e todo mundo acha, não é? Quando a gente lê essa passagem, ela é bem perturbadora, né? Porque a Bíblia diz que Satanás, ele surge no meio dos filhos de Deus. Meu irmão, está cheio de demônio aqui, viu? Você não olha para o seu irmão do lado não, que ele vai levar mal isso que você está fazendo. As pessoas, elas não param para imaginar, elas acham assim, né? Quando eu entro na igreja, pronto, Satanás fica lá fora sentadinho esperando eu sair. Ele está nos lugares às vezes mais inusitados, quando você está dobrando o seu joelho, dividido, porque é isso que o diabo é, diabolos, o anjo da divisão, o anjo da ruptura, o anjo da fragmentação, o anjo da dúvida, o anjo da incerteza, o anjo da insegurança, o anjo da insatisfação, o anjo do descontentamento, o anjo que faz você ter tudo e se sentir ainda assim insatisfeito, dividido pela metade, sempre faltando algo. Tiago está olhando para essa igreja e sabe que essa igreja está faltando alguma coisa nessa igreja, alguma coisa falta para essa igreja. Então Tiago diz: olha, o que falta para vocês, Deus está preparando, mas para vocês receberem, só tem um jeito: pelas provações. As provações, elas representam o teste da nossa fé. Tiago entende isso com muita clareza. As provações, elas são como
um processo de refinamento do ouro. Elas refinam a nossa fé. Elas fazem com que nossa fé, ela apareça. E ao aparecer, mostre a sua obra, mostre seu fruto. E ao mostrar o seu fruto, a gente poder dizer: se este fruto é um fruto que dignifica, um fruto que corresponde com a fé genuína, ou se esse é um fruto da divisão, um fruto da insegurança, um fruto da dúvida, da incerteza. Todo ser que duvida, todo ser inseguro é um ser dividido, é um ser que não tem a única coisa que ele precisa ter para superar a divisão, uma única coisa. Você que veio hoje aqui e está dividido, Jonas, você está falando e eu estou num dilema. Pois é, o dilema ele nos divide. No entanto, é a fé que nos move a uma única coisa. É só uma coisa. Não dá para ter as duas. A gente quer as duas. A gente quer manter as duas. A gente não consegue tomar as decisões que precisam ser tomadas, porque a gente quer manter as duas. A gente quer ter os dois caminhos. A gente quer ter os dois senhores. A gente quer ter as duas coisas. Mas Tiago nos ensina que as provações colocam um fim em nossa tendência a tentar manter a servidão a dois senhores. A provação, ela testa a nossa fé e mostra se nós confiamos unicamente em Deus ou se confiamos em Deus mais alguma coisa. Talvez você que está aqui hoje está sofrendo a insatisfação por causa da divisão, de ser dividido. Talvez você seja um daqueles que Tiago tem encontrado pelo caminho e pregado a mesma palavra que pregou enquanto escrevia a epístola. Talvez você não seja apenas como aquele que duvida, aquele que é arremessado pelas ondas do mar de um lado ao outro, sem saber para onde ir. Talvez você ainda seja muito verdinho, e é a aprovação o meio pelo qual Deus amadurece aqueles a quem Ele ama. Engraçado, né? Como a gente passa da felicidade para a maturidade, e no meio da maturidade a gente começa falando sobre fé e perseverança. Como que Tiago junta tudo isso? De uma maneira muito simples. Você já parou para imaginar que todas as vezes que você esteve dividido, a sua obra foi pela metade? Todas as coisas que você desistiu na vida, sabe aquelas coisas que você desistiu? E que você diz assim: ah, se eu tivesse feito isso aqui, ah, se eu tivesse terminado isso aqui. Todos esses caminhos que ficaram pela metade, todas as torres de Babel que ficaram pela metade, elas vinham acompanhadas de um ser cindido, um ser dividido, um ser entre dois caminhos. Talvez você não seja apenas alguém que é agitado pelas ondas do mar, alguém duvidoso, alguém dividido. Talvez você seja alguém que ama Jesus e mais alguma coisa. Talvez você seja alguém que crê em Jesus, mas crê também na taxa Selic. Talvez você crê em Jesus, mas talvez você também crê na sua conta bancária. Talvez você ame Jesus, Jesus é a coisa mais importante da sua vida, mas é Jesus e seu trabalho, né? É Jesus e seu emprego, né? É Jesus e sua família, né? É Jesus e seu marido, né? É Jesus e sua esposa, né? É Jesus e seus filhos, né? É Jesus e suas coisinhas, né? E você já parou para imaginar que as provações, elas colocam o dedo nessa ferida? As provações, de repente, quando tudo está indo bem, elas tocam exatamente aquelas coisinhas que você diz: o que eu mais temia me sobreveio. Quem disse isso? Jó.
palavra de Deus para mim e para você nessa noite, através de Tiago, é uma só. Considerem motivo de grande alegria. Mas Jonas, voltamos para esse negócio da alegria? Sim, eu preciso terminar o sermão. E eu não posso terminar o sermão com um monte de gente dividida. Como é que a gente termina? Com alegria, com a plenitude da alegria. E como que a gente fala da plenitude da alegria no meio das provações? Em primeiro lugar, sabendo que a provação não é para ímpio. Não é para ímpio a provação. Deus não manda provações para ímpios. Você nunca vai ver Deus preocupado em forjar, em refinar um ímpio. A provação é uma obra de Deus na vida do seu povo. Quando as provações nos tocam, elas são a maneira de Deus nos dizer: não vou deixar você como o cascalho que você é. Vou tirar todas as suas grosserias, vou trabalhar seu caráter, vou trabalhar sua alma. Você não vai permanecer do jeito que você está. Eu vou transformar você. Você não vai ser do jeito que você quer ser. Glória a Deus por isso. As provações, elas representam o protesto dos céus contra a nossa rejeição do agir de Deus em mudar e transformar a gente igualzinho a Jesus Cristo. Aí você diz assim: ah, mas a tentação é tão dolorosa. Fala isso para Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte: foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser, que bênção, Deus nos leva ao deserto para sermos tentados. Por isso que a palavra aprovação ela é ambígua. Ela significa duas coisas. Ela significa, de um lado, o ato de Deus nos refinar, trabalhar, provar nossa fé. Mas do outro lado, ela também tem o seu aspecto negativo. Ela também pode significar tentação. Sabe por quê? Não existe prova que não venha acompanhada da tentação. Deus não vai tentar, melhor dizendo, Satanás não vai tentar quem já é dele. A tentação de Satanás, você precisa ler as cartas do diabo ao seu aprendiz do Lewis, vai te ajudar bastante a entender as estratégias do inimigo. Satanás não tenta aqueles que já pertencem a ele. A tentação é para quem está exatamente entre o povo de Deus. Por isso a tentação anda junto com a aprovação. E todas as vezes que você obedece a Deus, você está resistindo a Satanás. Todas as vezes que você cai em tentação, é porque você resistiu a Deus e obedeceu a Satanás. E todas as vezes que a gente obedece a Satanás, a gente se torna como ele, diabolos, dividido. E Jesus já nos disse: reino dividido, pedra sobre pedra não subsistirá. Jonas, eu estou dividido. O que eu preciso fazer? Você precisa de alegria. Você precisa de contentamento. Mas esse contentamento, você nunca vai obtê-lo em todas as coisas que você julga que elas são importantes na sua vida. Você só precisa de uma coisa. Observe que o versículo 4 diz: a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada, sem nada faltar. E eu lhes faço uma pergunta nessa noite: qual é a única coisa que pode te fazer feliz? Qual é a única coisa que pode te dar alegria? Plenitude de alegria. Qual é a única coisa que pode te dar plenitude e te tornar íntegro, maduro, inteiro? Qual é a única fonte de sabedoria, de alegria, de felicidade, de contentamento que existe? Uma única coisa só te basta.
Mas quem está dividido não consegue olhar apenas para Deus. É sempre Deus e alguma coisa. É possível, no meio das provações, vivenciarmos a plenitude da alegria? A resposta de Tiago é sim. Mas para isso a gente tem que abrir mão de todas as opções e ter apenas uma única coisa. Apenas uma coisa nos importa. Eu queria orar com você nessa noite, para que o Deus que une todas as coisas possa reunir a nossa alma dividida. Se você está com a sua alma dividida, não adianta você passar um super bonder. Não tem nada que você possa passar, tomar, beber, que vai te tornar inteiro novamente. A única coisa que te torna inteiro novamente, a única coisa que te torna inteiro novamente é Jesus Cristo. E se você olhar para Ele no meio das provações, você vai sorrir de novo. Quem está dividido já não sabe mais o que é sorrir. Mas aquele que é reunido, é amadurecido e encontra a integridade que vem da obra de Deus, este alguém pode voltar a sorrir. Minha oração é para que Deus brilhe para você e Ele seja a única coisa que de fato importa. E quando isso acontecer, pode faltar o mundo e o fundo, não te falta a única coisa que te mantém contente, não importa onde você estiver, o Senhor. Pai querido, obrigado por tua palavra, obrigado porque é a tua palavra que nos ensina aquilo que a gente precisa e precisamos ser unidos novamente, reunidos novamente. Nossa alma dividida nos coloca, Senhor, em tensão com o Senhor, em tensão com a sua obra. Não conseguimos enxergar o seu trabalho, não conseguimos ver que as provações, elas representam o jeito do Senhor não nos deixar ser como nós queremos ser. A gente tenta se destruir, a gente tenta acabar com tudo que o Senhor nos dá, mas as provações vêm do Senhor para nos dizer basta, para dizer que nós não vamos conseguir destruir aquilo que o Senhor está fazendo. Senhor, faz-nos de novo e nos refaz todas as vezes que nós nos estatelarmos ao chão e não conseguirmos orar, todas as vezes que nós nos destruirmos, nos quebrarmos, fragmentarmos, dividirmos e não conseguirmos mais orar. Senhor, ajude o meu irmão que não consegue mais orar, a minha irmã que não consegue mais orar, está hoje aqui, não sabe nem como veio, está hoje aqui numa luta interior, mas veio hoje aqui, está ouvindo tua palavra e te pede nessa hora avivamento. Traz, Senhor, vida no coração que não pulsa mais, que a gente possa crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. E quem sabe hoje a gente sai daqui considerando como plenitude da alegria o ter de passar por provações de diversos tipos. Essa é a nossa oração e fazemos isso no nome de Jesus. Amém.